E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu já perdi a conta de quantas vezes eu comecei empolgado demais numa leitura e desisti semanas depois. Porque eu sempre achei que para adotar um novo hábito eu tinha que começar de uma forma muito radical, forma muito brusca. Eu percebo que não é só comigo que isso acontece, eu vejo muitas pessoas querendo mudar de uma só vez, de uma forma muito radical. E normalmente ninguém consegue por conta disso. Então a ideia aqui hoje é falar sobre a força que tem dos micro-hábitos para a leitura principalmente. Eu já tive muita dificuldade em ler com frequência. Eu sempre gostei de ler, mas tinha dificuldade de ler com frequência. Lia assim, uma vez perdida e só. Daí, muitas vezes isso me trazia uma frustração. Por quê? Porque eu até tentava, só que eu não conseguia, achava que o problema era comigo. Mas não era comigo. Não era porque eu era fraco, é porque eu não sabia o jeito certo de fazer. E hoje eu já leio com mais frequência, com mais facilidade. Mas foi um processo de aprendizado, sobretudo aplicando uma metodologia de pequenas ações, que é microhábitos. Microhábitos são pequenas coisas que você pode fazer até de forma imperceptível, mas que vão gerar um resultado depois, pelo fato de você conseguir fazer sempre e isso se torna consistente. Então, quando você faz algo constantemente, você tem um baita resultado, não é verdade? Então, a ideia é falar sobre utilizar essa metodologia, mas para a leitura. Para a leitura. Eu já tive, há um tempo atrás, um objetivo de ler 12 livros num ano. E aí eu lembro que eu comecei a ler em janeiro o livro, um dos livros, né? E aí fui lendo rápido demais, tal, tal. E o problema não era ter o objetivo de ler 12 livros no ano. A questão é porque eu não tinha frequência de ler naquela época. Eu li, assim, 3 livros no ano, mas 12 eu nunca tinha lido. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a ter um cansaço mental, porque eu não estava mais ali me sentindo prazer da leitura. Eu estava só querendo correr contra o tempo. E eu tinha dito para mim mesmo, cara, eu vou ler um capítulo por semana, um capítulo por dia, cara, eu vou conseguir facinho isso daqui. Mas não consegui. E uma das razões também é porque o nosso cérebro, ele gosta de padrões. E um dos padrões dele é fazer a gente escolher sempre as coisas mais fáceis. Ele poupa energia com isso. Então não é errado dizer para você que, em outras palavras, o nosso cérebro ele prioriza a segurança. Qualquer coisa que seja diferente daquele padrão que já está funcionando, ele vê como uma ameaça. Então, quando eu comecei a querer ler um capítulo por dia, sei lá quantas folhas, páginas tem num capítulo por dia, ele começou a, epa, pô, isso aqui é uma ameaça, porque ele prioriza a segurança. A segurança era o quê? Ler bem menos. Eu estava lendo 3 livros ao ano, e aí, de repente, eu comecei a querer ler 12 livros no ano, um livro por mês. E não funcionou, não funcionou. Mas aí que veio a ideia e o entendimento sobre, cara, fazer pequenas coisas, mas de forma consistente. Então, em vez de começar a ler um capítulo por dia, eu diminuí a meta, né? Deixei lá o objetivo, 12 livros no ano, mas eu diminuí a meta. Isso já em outro momento, sabe? Da minha vida. Mas aí eu deixei a meta 3 folhas por dia. Cara, 3 folhas, Luiz, é muito pouco, mas vai por mim. É poderoso quando você vê que funciona. Porque é muito fácil para você falhar. Uma das ideias de microhábitos é isso, é você fazer algo tão fácil, algo pequeno demais, que para você falhar se torna até difícil. É tão fácil de fazer. Só que isso
me tornou uma pessoa consistente. Eu não só comecei a ler mais, mas eu me tornei consistente. Então eu não só me tornei o cara que tem facilidade em ler, mas sim consistente. E cara, eu vejo que isso é muito simples de fazer se a gente fizer desse jeito, micro hábitos. Funciona muito bem para a leitura. E por isso que eu foquei esse vídeo para falar sobre a leitura. Porque eu conheço muitas pessoas que chegam para mim dizendo: pô, Luiz, caraca, eu queria ler mais. Pô, eu queria, sabe, ter esse hábito de ler, mas eu não consigo. Então, assim, escute isso. Você não é porque você é preguiçoso ou porque você é fraco, não. É porque estava faltando um método. E micro hábitos pode ser a solução para isso daí, para você adquirir esse hábito, adotar o hábito da leitura. Comece bem pequeno mesmo. Comece lendo 3 folhas por dia. 3 folhas. Se você ler 3 folhas por dia, em um mês, eu já tinha feito as contas, você vai ler 180 páginas. 180 páginas é mais do que a metade do que muitos livros. Vamos pegar aqui livros com média de 270 páginas, mais ou menos. Então ali, 180 páginas por mês, cara, já é mais da metade. Poxa, fantástico! E não é cansativo. É muito fácil, sabe? Para você falhar é muito difícil. É realmente só se você não tiver nem vontade de ler. Então, assim, se você já tem a vontade de ler, isso já é ótimo. Aí, quem que vai superar? A disciplina de você ler sempre, né? Uma forma de você ser consistente é fazendo pequenas coisas sempre. Tem um ditado que fala assim: de grão em grão a galinha enche o papo. Pronto, isso daí é micro hábitos. De grão em grão ali, de folha em folhinha, pequenas folhas, você vai completar o livro. E você vai ver que vai ser assim, ó, vai ser algo leve. Você vai, e com o tempo, você vai aumentando o nível. Não vai ser mais 3 folhas, você vai ler 4 folhas, daqui a pouco 5 folhas. É muito melhor você, ao invés de falar: poxa, eu vou começar a ler 50 minutos, vou começar a ler 30 minutos aqui do meu dia agora. Você não estava lendo, você não tem o costume de ler. Aí você determina que você vai ler 30 minutos por dia. Cara, 30 minutos é muita coisa no seu dia. Pô, você pode fazer isso durante alguns dias, mas aí pode ser que você falhe. É melhor você ler 5 minutos. Então vai sempre nessa linha, leia 5 minutinhos, sabe? É o suficiente. Então, ao longo, isso persistindo, sabe? É muito melhor você fazer pequenas coisas, mas todos os dias, muitas vezes, do que você fazer tudo um dia sim, um dia não. Querer fazer todas as coisas num dia, mas aí só depois de 3 dias que consegue fazer tudo de novo. Cara, faça pequenas coisas, mas todos os dias você vai construir algo gigante, como se fosse lapidando um diamante. Beleza? Então a ideia aqui desse vídeo era só para trazer essa metodologia que eu tenho certeza que pode ajudar bastante você. Tem me ajudado até hoje. Eu busco principalmente para a leitura, ler menos, colocar pequenas ações, porque se torna leve, você consegue aprender melhor, você não fica cansado, sabe? E você conclui. Quando chega depois de um tempo, você fala: caramba, ali, consegui terminar, poxa, sabe? E foi uma parada leve, foi tranquilo. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Não deixe de compartilhar também com um amigo seu, uma amiga sua. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ficar recebendo informação sempre que chegar novos vídeos aqui. Comenta, se você já conhecia essa metodologia, já utilizava ela, comenta aqui para me saber. Ou se não, por que você não pratica? Faz um teste. Tenta aplicar isso no seu dia a dia a partir de hoje e fala o que você vai fazer. Comenta aqui para mim ler também, tá certo? Façam isso, vai me ajudar bastante para eu continuar trazendo novos conteúdos aqui para vocês. Beleza? Muito obrigado, galera. Tamo junto, até a próxima.